Hoje o nosso tema é em busca da felicidade. Vamos fazer uma reflexão, buscando uma compreensão melhor do significado daquilo que representa para nós a felicidade. O Espiritismo nos faculta essa oportunidade de estarmos juntos, compartilhando o conhecimento, o estudo, mostrando que cada um de nós está num caminho de evolução constante. E naturalmente estamos todos no mesmo barco, no mesmo nível evolutivo, com raríssimas exceções. Por isso o aprendizado é sempre mútuo. É sempre bom a gente trocar essas experiências, principalmente quando falamos da felicidade. Estudiosos do comportamento humano têm concluído que pessoas altruístas, que distribuem generosidade, gentileza, são mais felizes. Um estudo realizado numa universidade da Califórnia demonstrou que determinadas pessoas que praticaram atitudes de gentileza durante 10 semanas apresentaram níveis mais altos de felicidade. E mais ainda, aqueles que praticaram atitudes espontâneas, como por exemplo, segurar a porta para um estranho passar, ou lavar a louça do colega de quarto, ou ainda no trânsito, dar a preferência em um cruzamento, a satisfação deles foi ainda maior. Os estudiosos têm concluído que quando o ser humano age dessa forma, de forma gentil, generosa, sempre praticando uma atitude filantrópica, o organismo desenvolve algumas substâncias que são chamados hormônios da felicidade. Isso causa prazer, bem-estar, alegria, disposição para a vida cotidiana. Um outro estudo também realizado por uma universidade norte-americana demonstrou que quem recebe uma atitude de gentileza passa adiante para outras pessoas não inicialmente envolvidas no ato. Eles fizeram um estudo com um grupo de pessoas, algumas dezenas de pessoas, e lhes propuseram participar de um jogo educativo, mas que tinha algumas metas a serem cumpridas. E cada participante recebeu uma determinada quantia em dinheiro, uma quantia igual para cada participante. E eles poderiam usar esses recursos em favor de outros, poderiam ajudar outras pessoas que estivessem envolvidas naquele processo. E o resultado foi que quando alguém recebia uma determinada doação, um determinado incentivo, passava adiante para no mínimo 3 pessoas, que por sua vez passavam para mais 9 e assim sucessivamente, confirmando o aforismo de que gentileza gera gentileza. Mas foi uma publicitária de nome Gabriela que narrou um episódio em que ela se viu numa tempestade de gentilezas. Essa foi a expressão que ela usou no seu texto. Conta ela que estava enfrentando um congestionamento monstruoso, daqueles quando a gente vai para a praia num feriado. E diz ela que a cena era infernal. Trânsito parado, calor insuportável, pessoas irritadas, buzinando, xingando, tentando ultrapassar pelo acostamento. E Gabriela estava presa no carro com a mãe e a avó, as 3 de mau humor. Até que uma delas olhou para fora e a situação toda mudou. Uma senhora saiu do carro ao lado com uma enorme caixa de isopor cheinha de latas de refrigerante e começou a distribuí-las, ali mesmo no meio da estrada. Ia dizendo, o calor está insuportável, o gelo está derretendo, o trânsito parado, vamos tomar um refrigerante. E com a voz suave e o sorriso fraterno, ela começou a distribuir. Foi nesse momento que a avó de Gabriela, ali no carro, lembrou que tinha frutas. Então, imediatamente pegou o seu cesto de frutas, saiu e começou a distribuir.
Uma outra pessoa apareceu com biscoitos, outro ligou músicas altas. Foi um piquenique improvisado no meio da estrada. O calor não arrefeceu, o trânsito não andou, mas diz ela, o clima melhorou 1000%, graças à gentileza daquela senhora que começou a distribuir refrigerantes. E aquilo que seria mais uma história de estresse, se transformou numa anedota, numa tarde agradável e numa lição, a lição da gentileza. Ser gentil não custa nada. Basta olhar a necessidade do outro e tomar a iniciativa. Porque muitas vezes nós achamos que para ajudar alguém nós precisamos de dispor de tempo. E muitas vezes alguém argumenta que tempo não sobra. É difícil ajudar nas ações filantrópicas. A parte financeira, então, é um aperto generalizado. Como então contribuir? Mas ser simplesmente gentil, repetimos, não custa nada. É exatamente isso o grande desafio de todos nós. Olhar para fora, olhar para o lado, olhar para o outro, colocar-se no lugar da outra pessoa. Procurar tentar compreender o que se passa entre aquele, entre o outro. E isso não precisa ser longe, não. Isso pode ser feito no nosso ambiente doméstico, com aqueles com os quais nós nos relacionamos, no trabalho, perante mesmo a sociedade. Olhar a necessidade, agir de forma espontânea, ser gentil. Hoje um ponto importante de gentileza a gente pode encontrar, ou poderia encontrar mais, no trânsito. Quantas oportunidades temos ali de ser gentis? De dar a oportunidade para alguém que quer mudar de faixa, de parar quando o pedestre pretende atravessar na faixa, deixar alguém ultrapassar num cruzamento, dar a preferência. Isso a título de exemplo apenas, num local que muitas vezes nós nos movimentamos de uma forma mais comum. Mas é preciso pensar nisso, porque o que significa esse ato? Significa apenas uma contribuição para a melhoria do mundo? Significa sim, mas muito mais é uma atitude em prol da nossa própria felicidade. Porque a felicidade não é algo distante, longínquo. A gente tem essa mania, né, de achar que a felicidade vai acontecer em determinado momento. Quando eu crescer, quando eu me tornar adulto, quando eu tiver um emprego, quando eu me casar, quando eu me aposentar. Na realidade, a felicidade ela está todo o tempo ao nosso lado. Não é aquela felicidade completa, porque isso no mundo ainda não é possível. Tanto é que Allan Kardec perguntou aos espíritos, lá na questão 920 de O Livro dos Espíritos, se o homem pode gozar de completa felicidade na Terra. Allan Kardec, fenomenal, né? Completa felicidade? Claro que não. Os espíritos responderam, não, a felicidade ainda não é deste mundo, mas cabe ao homem tornar a vida na Terra tão feliz quanto possível for. Então, na realidade, nós podemos pensar nisso, de transformar a nossa vida em uma vida mais feliz, através da nossa mudança de visão. Começarmos a focar o lado positivo, buscar, de fato, aqueles atos bons, atos nobres, não dos outros apenas, mas principalmente nossos, colocá-los para fora. Joana de Ângeles tem uma frase que ela diz assim, sábio verdadeiramente é todo aquele que busca o lado bom das pessoas e das coisas. Então vejam, é sinal de sabedoria buscar o lado bom das pessoas e das coisas. Daí observarmos a vida sob esse prisma, nós vamos então compreendendo que a felicidade pode estar muito mais próximo do que imaginamos. A felicidade está em aproveitar os bons momentos. Certa vez eu li um texto muito interessante e a jornalista escrevia que a felicidade existe no mundo de forma homeopática. É quando nós nos alegramos com o nascer do sol, com o pôr do sol, com a lua cheia, com o abraço fraterno de um amigo, com o sorriso de uma criança, com o beijo do ser amado, com um café quentinho, coado na hora.
E por aí poderemos descrever inúmeros momentos que são agradáveis e que nós deixamos passar, não damos conta, acreditando que a felicidade ainda está distante. Ah, mas eu passo por dificuldades, problemas variados, doença aqui, aperto financeiro ali. Mas esses momentos, eles não são maioria na nossa vida. Elisa Lucinda, que é uma atriz, poetisa, jornalista, psicóloga, ela escreve vários livros e um texto belíssimo dela, ela fala exatamente sobre isso. Sobre a necessidade de compreendermos os bons momentos. Ela conta que numa das suas caminhadas ali pela orla marítima do Rio de Janeiro, tem o hábito de fazê-lo pela manhã, ela para sempre numa barraca que vende água de coco, e o vendedor já é conhecido. Ela então nessa manhã, uma manhã ensolarada, parou ali e falou para ele: fulano, eu quero a minha água de coco, como você sabe, de um coco bem verde. A água tem que ser ácida. E ao seu lado tinha uma senhora. E aquela senhora então falou: ah, mas para mim eu quero de um coco maduro. Eu gosto de uma água docinha porque de amarga basta a vida. Elisa então, olhando para aquela senhora bem aparentada, bem vestida, resolveu interpelá-la de uma forma amigável. E falou o seguinte: eu ouso discordar da senhora. Afinal de contas, a vida não é assim tão amarga. É claro que ela é composta de momentos agradáveis e momentos desagradáveis. Mas se nós colocarmos na balança, vamos ver que os momentos agradáveis são muito maiores do que os desagradáveis. Embora muitas vezes nós façamos escolhas erradas, fazemos escolhas que podem deixar a nossa vida desorganizada, a nossa vida desagradável. Mas os momentos agradáveis são em superioridade. E aquela senhora então disse para ela: de fato você tem razão. Eu não deveria me queixar, tem uma semana comprei um carro novinho, meu filho se formou no final do ano. A minha vida está muito bem, uma harmonia familiar com o marido. Mas sabe como é, né? É a maneira ou é a mania da gente de falar. Então ela discorre no seu texto que de fato nós temos essa péssima mania de ressaltar pontos negativos. Parece que a nossa mente está voltada apenas para o lado negativo, para o lado pessimista da vida. E ela diz que é preciso mudar esse foco. Observarmos aquelas situações boas e agradáveis que a vida nos oferece. E gozarmos esses momentos, saborearmos esses momentos, para que não deixemos os pontos negativos pesarem tanto. E de fato, se pensarmos, muitas vezes é assim mesmo. Nós gostamos de ressaltar sempre um pontinho negativo. Esquecemos de ressaltar as qualidades. Dificilmente elogiamos. Quando elogiamos, temos medo da reação da pessoa. Será que a pessoa vai interpretar mal aquele elogio? E assim nós nos retraímos e não auxiliamos no desenvolvimento dessas virtudes. Porque quando nós elogiamos, nós ressaltamos uma virtude, naturalmente estamos contribuindo para que essa virtude se expanda, para que cresça. A pessoa se sente mais segura, ela se engrandece, se sente motivada. Então é preciso elogiar, ressaltar os pontos positivos, falar mal em momento algum. Aliás, é uma advertência de Emmanuel a Chico Xavier, e ele gostava de falar sobre isso. Jamais falar mal de uma pessoa. Se não puder falar algo de alguém, então não diga nada. Mas se puder, fale positivamente. E adentrando um pouco mais no nosso estudo, para fazermos uma análise um pouco mais profunda dessa mudança de comportamento, nós buscamos um texto de Divaldo Franco, naturalmente ditado pelo espírito Joana de Ângeles, em que ela apresenta 5 pontos de observação, para que nós possamos mudar a nossa maneira de interpretar a vida e as ocorrências da vida. Nós vamos então fazer uma breve análise de cada um desses pontos. O primeiro deles, Joana de Ângeles diz assim: a vida é bela. Observem bem, parece uma frase de efeito, né? Mas vamos pensar realmente. O que é a beleza da vida? Se perguntarmos, cada um vai dizer uma coisa. Para uns, a beleza da vida
é viver. Para outros, a beleza da vida é estar em uma família. Para outros ainda seria o sucesso. Para alguém, a beleza da vida seria encontrar a pessoa amada. Cada um vai ter uma interpretação, mas ela generaliza. Ela diz, a vida é bela, porque simplesmente é bela. Se nós estamos de bom humor, naturalmente vamos olhar as coisas no nosso dia, não é? No dia de bom humor, de uma forma agradável. Tudo estará belo, até a chuva será bela, o frio será belo, será bem-vindo. Mas se estamos de mau humor, deprimidos, então a mesma paisagem, o mesmo dia vai ser interpretado de uma forma diferente. A maneira como olhamos vai demonstrar para nós o que é de fato que estamos vendo. Então, quando ela diz a vida é bela, ela quer ressaltar, não importa o seu humor. Não importa se você está alegre, otimista, ou se está deprimido, está triste. A vida é sempre bela. É preciso, então, descobrir a beleza da vida. E eu confesso para vocês, para mim, a grande beleza da vida é a imortalidade. Porque quando eu descobri que era imortal, vocês não imaginam a alegria que eu tive. Porque eu sempre tive essa preocupação, mas vocês também são, tá? Não fique triste não, que todos nós somos imortais. Mas desde pequeno eu tinha uma preocupação com a morte. Eu ficava pensando, gente, o que vem depois da morte? Eu sou de família católica, então o que a minha mãe me explicava satisfazia até um certo ponto, mas ficava sempre uma dúvida. Depois da morte é o céu, meu filho, né? As mamães sempre querem que os filhinhos vão para o céu, né? Não importa quem sejam, eles estarão sempre no céu. Mas à medida que nós vamos crescendo, e eu fui crescendo, me tornando adolescente, depois ali na primeira fase da juventude, eu fui vendo que essa ideia já não satisfazia. Precisava de algo mais. Comecei a buscar, lendo aqui, conversando ali, indo numa religião de cá, na outra ali, até que eu descobri o Livro dos Espíritos. Foi o primeiro livro que me veio à mão. Eu li e fiquei entusiasmado. Ali estavam as respostas para todas as minhas perguntas. Todas as indagações estavam sendo satisfeitas com a leitura do Livro dos Espíritos. E o mais importante, descobrindo que era imortal. Aí acabou o medo da morte, não é assim? Já que nós sabemos que somos imortais, ninguém mais tem medo da morte, não é verdade? Ninguém balança a cabeça, né? Não é tão verdade, né? Não existe o medo, né? Mas tem um certo receio, ninguém quer ir. O nosso apego à vida material, o que é natural, é o instinto de conservação. Nos impede de abandonar essa vida. Ainda mais que estamos completamente esquecidos do passado. Esquecidos do que é o plano espiritual. A gente vê nos livros, vê nas reuniões mediúnicas os que os espíritos falam, a gente ouve nas palestras. Mas é preciso então ter o convencimento. Medo da vida, não. Medo da morte, não. Mas a certeza de que somos imortais. Que não há mais motivo para dúvidas. O que vem depois é a vida espiritual pujante. Somos nós continuando o nosso trabalho, as nossas atividades, ou outras atividades, nosso aprendizado, em outro plano de existência. Não mais a dúvida, não mais o desespero quando a morte chega para um ente querido, porque nós passamos a compreender. A saudade, sim. A saudade fica porque somos pessoas sensíveis, temos sentimentos. Então, de fato, vamos sentir saudade, sentir a falta do companheiro, do ente querido, mas jamais o desespero. Guardando pacientemente e até sem pressa, né? O momento de irmos também para o outro lado. E aí podermos reencontrar, abraçá-los novamente, estar novamente com eles. Daí eu percebo que a grande beleza da vida é a imortalidade. É uma opinião pessoal. Mas eu coloco como segunda opção também a reencarnação. A reencarnação eu vejo, isso é uma visão pessoal, como sendo uma grande demonstração do amor divino. Deus apaga todo o nosso pensamento, toda a nossa recordação, nos dá uma nova oportunidade, nos coloca novamente na terra
E é como se dissesse: filho, vai de novo, comece do zero. Você agora tem uma nova chance, uma nova oportunidade de fazer diferente. Aproveite-a. E se tropeçamos, caímos, erramos, Ele nos oferece novas chances. E quantas forem necessárias para o nosso engrandecimento. Pensem num amor maior do que esse. Quantas oportunidades nós damos para aqueles que erram, para os entes queridos. Deus dá essa demonstração. Ninguém sabe quem eu fui. Vocês me ouvem aqui, não sabem o que eu fiz. Não conhecem o meu passado. Quer demonstração maior de misericórdia do que essa? Estamos todos juntos, podemos conviver juntos. Ninguém sabe o que eu fui. Imagine se eu tivesse sido um criminoso terrível. Se eu tivesse feito diversas ações que pudessem redundar em prejuízo grave para toda a sociedade. Quantos aqui estariam ouvindo, perdoando, levando em consideração as palavras ditas? Então também a reencarnação é uma grande demonstração da beleza da vida. Por isso, quando nós começarmos a destacar esses pontos que fazem ressaltar a beleza da vida, nós vamos nos convencer de que o que Joana de Ângeles diz, a vida é bela, é uma afirmação verdadeira. No segundo ponto, para a mudança da nossa maneira de encarar a vida e as coisas ao nosso redor, ela diz assim: nós nascemos para amar. Ela não fala que nós precisamos amar, que nós precisamos ser amados. Ela diz: nós nascemos para amar. Por quê? Porque nós somos centelhas divinas, nós somos filhos de Deus, filhos do amor. Qual outro objetivo teríamos na vida se não amar? Amando, nós vamos desenvolvendo em nós sentimentos nobres. Amando, nós estaremos contribuindo para o engrandecimento da vida, das pessoas, das coisas. Porque o amor é extenso. Não se ama apenas pessoas, mas se ama tudo, se ama a vida. Aquele amor puro de Francisco de Assis, que demonstrava esse amor para tudo na vida. Pessoas, seres, forças que nós não conhecemos, mas ele já tinha uma noção. As forças da vida, as forças que equilibram o universo. Ainda estamos distante disso, mas podemos pensar nisso. Como amar? Como exercitar o amor? É saindo para o mundo? É demonstrando isso? Na realidade, nós vamos exercitando o amor no reduto doméstico. É no lar que nós temos a melhor escola. É ali que nós começamos a compreender os seres que convivem conosco. Porque é exatamente no lar que nós nos colocamos à vontade. Somos aquilo que somos, de fato, sem máscaras. E todos que convivem conosco sabem quem somos. Conhecem nossas qualidades, nossos defeitos. Sabem quais são os pontos fracos. Sabem das virtudes. É ali que nós devemos exercitar o amor e o fazemos. Quando relevamos uma palavra impensada dita por alguém, quando perdoamos uma ofensa, quando aprendemos a ser educados ali dentro, quando falamos de uma forma tranquila, suave, quando somos mais compreensivos, e por aí vai. É dessa forma que nós vamos desenvolvendo em nós esse sentimento tão sublime que é o sentimento do amor. Eu recordava aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, em uma mensagem ditada pelo Espírito Lázaro, em que ele fala que no seu início, o homem tem apenas instintos. À medida que ele desenvolve o seu raciocínio, mesmo um raciocínio ainda deturpado, ele então começa a desenvolver sensações. Quando ele se depura, desenvolve sentimentos. E diz ele, o amor é o ápice do sentimento. Então é preciso nós refletirmos em qual nível ainda estamos. No nível dos instintos? Acho que já superamos esse nível. Estamos então no nível das sensações? Provavelmente. A grande maioria de nós ainda navega no nível das sensações.
temos muito mais sensações do que sentimentos. Isso cabe a cada um de nós refletir. É uma questão pessoal. Cada um de nós vai entender o que realmente sente. Se o que sente são sensações ou são sentimentos. Porque quando nós abandonarmos as sensações e estivermos só no nível dos sentimentos, aí então saberemos amar. Por isso ela diz que nós nascemos para amar. É preciso vencer o egoísmo. Deixar de lado aquela ideia de que se eu dou alguma coisa, eu quero também receber algo em troca. Porque o amor não é negociável. O amor simplesmente nós escolhemos amar e amamos. Não pedimos qualquer coisa em troca. Nenhum sentimento, nenhuma retribuição. O amor se alegra com o crescimento do outro. Incentiva, estimula, auxilia. Se alegra com a independência do outro. Então, quando ela diz que nós nascemos para amar, ela vem reforçar essa necessidade de nós colocarmos o amor como ponto principal na nossa vivência. No terceiro ponto da nossa análise, ela diz assim: nós vivemos para servir. É uma sequência, né? Quem ama, serve. Mas ela não diz que nós devemos servir. Ela diz, nós vivemos para servir. Ou seja, o sentido de viver é para servir. Não é para ser servido. Não é para receber algo, mas é para dar. É para doar. Servir é ser útil. É preciso então que tenhamos em mente que a nossa vida constantemente deve ser uma vida útil. Porque não adianta nada passarmos uma encarnação de 100 anos. Ah, vivi muito. O mais importante não é viver muito, é viver com utilidade. É ser útil. É proporcionar aos outros alegria, satisfação. É podermos passar e perceber, ou nem perceber, mas deixar que os outros percebam que a nossa passagem, que a nossa presença é importante. Por isso, servir sempre. Mas o que é servir? É doar alguma coisa? É distribuir donativos? Servir é muito mais. Servir vai além do que simplesmente distribuir coisas. Mas servir é principalmente colocar-se no lugar das outras pessoas. É demonstrar interesse por elas. É estar pronto para ajudá-las sempre que for possível. É fazer o melhor para que as pessoas ao nosso lado estejam bem. É identificar as suas reais necessidades e satisfazê-las quando possível. Mas vejam só, satisfazer necessidades e não vontades. Aí uma grande diferença. Porque quando satisfazemos vontades, o outro se torna mimado, caprichoso. Por isso é preciso satisfazer necessidades. Porque ser útil, distribuir algo de si mesmo, tem que ter critério. Jesus mesmo advertiu sobre isso. Não jogue pérolas aos porcos. Ou seja, para cada um é necessário dar o que é necessário. Não vá além para quem ainda não tem condições de receber, não está ainda na condição de compreender algo mais profundo ou algo mais sublime. Então, servir é ir além. É um ato de caridade servir. Porque às vezes a gente pensa, né, que caridade é doar coisas, distribuir alguma coisa, fazer donativos. A caridade é muito mais do que isso. Tanto é que Allan Kardec se preocupou com isso. Na questão 886 do Livro dos Espíritos, ele perguntou qual o sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. Porque Allan Kardec via que estava deturpado o sentido de caridade, que não era bem daquela forma. Será que Jesus ensinou de uma forma diferente? Os espíritos então responderam, a caridade conforme Jesus ensinou é benevolência para com o próximo. É indulgência para com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Vejam só, benevolência, ser bom. Ser bom é ser útil. Ser bom é saber compreender, é dar atenção quando alguém se aproxima, quando alguém nos fala. É calar quando alguém fala para saber ouvir.
Ser bom é compreender que todos os outros ainda estão num caminho de progresso e que ninguém ainda é perfeito. Ser indulgente para com as imperfeições alheias é um ponto importante na nossa existência. Porque se formos indulgentes para com as imperfeições dos outros, naturalmente sabemos que somos imperfeitos e queremos a indulgência também para nós. Como então pedir indulgência se nós não formos indulgentes? Por isso, é um ponto principal da caridade a indulgência para com as imperfeições. Compreender que todos podem errar. Perdão das ofensas. Grande desafio para todos nós. Perdoar aqueles que nos ofendem. Porque perdoar não é simplesmente deixar passar, esquecer uma ofensa, um prejuízo. Isso é quase impossível. Não é apagar da memória, não dá. Mas perdoar é não guardar ressentimentos. É não se sentir magoado. Porque a pessoa magoada se torna uma pessoa mal-humorada, uma pessoa triste, uma pessoa chata, desagradável. Porque quando convivemos com uma pessoa assim, ela está sempre recordando a ofensa, o prejuízo, sempre falando naquilo, se torna uma pessoa chata. Então percebemos que se vivemos para servir, é preciso de fato colocarmos em prática esse item importante para a nossa vida. Passemos então para o quarto item, onde Joana de Ângeles diz: o mal que nos fazem não nos faz mal. O mal que nos faz mal é o mal que fazemos, porque nos torna uma criatura má. Percebe? Não é preciso temer o que nos façam, mas é preciso pensar naquilo que fazemos. Se o que fazemos é ruim, nós seremos os primeiros a ser prejudicados. Porque todos os nossos atos nascem do nosso pensamento. E o pensamento está em nós. Nós que somos espíritos imortais, seres pensantes. Não é o cérebro que pensa, não é o corpo físico. O cérebro apenas traduz o pensamento do espírito. Mas o espírito pensante, o ser pensante que somos nós, somos os primeiros a ser atingidos com os nossos pensamentos, sejam eles bons ou ruins. E se emitimos um pensamento ruim, demonstra que o nosso íntimo ainda é ruim, que ainda não houve uma transformação. É preciso então trabalhar nisso. Por isso não é necessário temer o mal que nos façam, mas é preciso pensar naquilo que fazemos. Jesus também alertou sobre isso. Não é o que entra na boca que macula o homem, se lembram? Mas é o que sai da boca, porque demonstra que é uma criatura má, quando sai algo ruim. Então não é preciso temer o que nos faz. Ah, mas fulano não gosta de mim. Toda vez que eu passo me dá um olhar, daquele olhar fulminante. E será que existe esse olhar fulminante, o mal-olhado, o olho gordo? Naturalmente nós estamos vivendo num mundo trocando pensamentos, energias. Emitimos energia pelo nosso pensamento, absorvemos energia que vem do pensamento alheio, dos pensamentos dos outros. Mas a lei da sintonia, da afinidade é que vai reger tudo isso. Se estamos num nível mais elevado, de pensamentos elevados, de boas ações, sempre desejando o bem, sempre buscando o lado bom das pessoas e das coisas, naturalmente o mal olhado, o pensamento negativo de inveja, ciúme, a maledicência não vai nos atingir. Porque esses são pensamentos pesados, densos, estarão em outro nível de sintonia. Então não é preciso temer. Ah, mas se fulano não gosta de nós, o problema é dele, não é nosso. O problema é nosso quando nós não gostamos de alguém. Aí precisamos refletir por que não gostamos. Por que sentimos uma antipatia quando passamos perto de alguém ou quando estamos próximos a determinada pessoa. É aí que nós precisamos mudar a maneira de ver, de entender, de compreender. Comecemos então a ressaltar os pontos positivos daquela pessoa. Qualidades, comecemos a olhar as qualidades. Naturalmente vamos neutralizar qualquer tipo de sentimento negativo. Então diz ela, não devemos temer o mal que nos façam, mas o mal que possamos fazer. E por fim, o quinto ponto, ela diz assim:
há um sol brilhando dentro de nós. O que é o sol? O sol é luz, é vida, é energia, é força. Então toda essa energia, toda essa força, toda essa vida, toda essa luz está brilhando dentro de nós. Por isso Jesus disse: brilhe a vossa luz. Ou seja, faça brilhar suas qualidades, seus bons pendores. Faça extravasar essa alegria que você traz consigo e muitas vezes está reprimida. Brilhar a luz é colocar para fora esse lado positivo. As pessoas que conseguem fazer isso, que já alcançaram essa luminosidade, elas se destacam. A gente não vê a luz, não enxerga, né? Só o médio vidente que iria ver. Mas nós sentimos alegria quando a pessoa chega, quando a pessoa está próxima de nós. O ambiente fica agradável, é uma pessoa de fácil convivência. É bom estar ao lado dela. É o que falam de Chico Xavier. Aqueles que tiveram a oportunidade de visitá-lo, mesmo distante, a muitos metros de distância, conseguiam sentir aquela energia. Era como se ele brilhasse, porque ele olhava de uma forma fraterna, amigável, sempre sorrindo, independente do que sentia, do que passava, do que sofria. Então, um resumo. Quando Joana de Ângeles apresenta esses 5 pontos, a vida é bela, nós nascemos para amar, vivemos para servir, não é preciso temer o mal que nos façam, mas o mal que possamos fazer. Há um sol brilhando dentro de nós. Ela nos pede uma reflexão, para que possamos então mudar a nossa maneira de entender as coisas, de entender a vida, de entender as pessoas. Ela nos pede um esforço para mudarmos para o lado positivo, para destacarmos o lado bom. Porque existe de fato a bagunça, a balbúrdia, existe de fato a violência. Não podemos ignorar, mas é preciso pensar que o bem predomina. Que hoje no mundo o mal faz barulho, mas não é maioria. A grande maioria das pessoas é de boa índole. Haja vista que as prisões trazem um número muito grande de pessoas, né? Mas é um número muito menor do que aqueles que estão livres, que estão soltos. Então vejam só, por que temer tanta bagunça, tanta violência, tanta balbúrdia? Por que focar nessas questões? Muitas vezes gostamos de assistir um noticiário deprimente, de comentar situações que não nos dizem respeito, muitas vezes com relação à vida alheia, ainda mais se é uma celebridade. Mas esquecemos de focar no lado bom. Allan Kardec se preocupou com isso. Registrou lá na questão 932 de O Livro dos Espíritos. Porque no mundo tão a miúde a influência dos maus sobrepuja a dos bons. Analisem essa pergunta de Allan Kardec. O gênio Allan Kardec. Naquela época, 1857, ele já percebia por que o mal ainda faz tanto barulho. Por que a influência dos maus é superior à dos bons? Mostrando que ele sabia que os bons eram maioria, que o mal é minoria. Por quê? Os espíritos então respondem: por fraqueza destes, ou seja, por fraqueza dos bons. Disseram ele, os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Mas quando estes o quiserem, preponderarão. Ou seja, quando os bons quiserem, superarão os maus. Então depende dos bons. Se nós nos consideramos participantes do grupo dos bons, é preciso então que façamos a nossa parte. Que deixemos de lado o mal, que não ressaltemos o mal. Como diz André Luiz, o mal não merece comentário em tempo algum. Então qualquer comentário menos digno, qualquer comentário que for contra o bem, não merece ser levado adiante. É preciso então, meus amigos, um foco positivo na nossa vida. Olhar o lado bom das pessoas e das coisas. Analisarmos nossas atitudes. Não nos preocuparmos com as atitudes alheias,
mas apenas ressaltarmos aquilo que de fato for importante. Aquilo que de fato for contribuir para o bem-estar geral, para o engrandecimento da vida. É necessário mudarmos essa maneira de ver, para que então possamos compreender que a felicidade vai depender das nossas atitudes, vai depender da nossa maneira de ver, de encarar as coisas, de encarar a vida. Se existe o sofrimento, poderemos amenizá-lo, suavizando-o com um olhar positivo. Se existe a dificuldade, podemos amenizá-la, buscando, com um olhar positivo, superá-las. Dessa forma, nós estaremos percebendo que a vida, de fato, nos apresenta um caminho de felicidade. O Espiritismo é o consolador que Jesus prometeu. E a sua função de consolar é exatamente essa. Mostrar para cada um de nós que a vida é extensa, é infinita, que nós jamais deixaremos de existir, que nós fomos criados para a felicidade, que nós somos fadados à perfeição. Não a perfeição absoluta, porque essa só Deus, mas a perfeição relativa. E é na busca dessa perfeição que nós vamos lutando diariamente para superar nossas dificuldades, os problemas. Os problemas e as dificuldades existem para nos auxiliar a crescer. Se não existissem, nós nos acomodaríamos. Ficaríamos simplesmente deixando a vida passar na ociosidade, gozando aquilo que acreditamos que é o mais importante. Mas graças às dificuldades, aos problemas, é que nós nos movimentamos. E ao movimentarmos, buscamos alternativas. E com isso vamos desenvolvendo em nós determinadas faculdades que estão aí latentes, adormecidas, mas que são necessárias ao nosso aprimoramento espiritual. E depois que vencemos uma determinada dificuldade, um determinado problema, nos sentimos mais experientes, mais fortes, saímos dali revigorados e, como diz Emmanuel, prontos para uma lição nova, para um desafio maior, porque o desafio vencido já está superado, já está vencido. E aí vem uma dificuldade maior. Por isso André Luiz diz que depois de um problema, aguardar outros. E ele fala no plural. E é assim que o Espiritismo nos esclarece. Demonstrando que nós que nos tornamos espíritas, que abraçamos a causa espírita, passamos a ter um compromisso maior com nós mesmos, com a nossa busca em prol da nossa renovação moral. Por isso Allan Kardec disse que de nada adiantará o homem egoísta tornar-se espírita e permanecer egoísta. Maledicente, ciumento, invejoso, tornar-se espírita e prosseguir maledicente, invejoso, ciumento. Por isso ele diz, reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. O espírita sincero é aquele que se esforça. Sabe que ainda não consegue, sabe que ainda falha, mas faz o esforço constante. E diz ele, aquele que pode ser considerado um espírita sincero e verdadeiro, se acha em um grau superior de adiantamento moral. Por isso, a doutrina espírita é a doutrina da transformação moral. Por isso, a doutrina espírita nos mostra que, embora a felicidade ainda não seja desse mundo, cada um de nós pode tornar a vida tão feliz quanto possível for. Confiemos em nós mesmos. Confiemos na nossa capacidade de crescer, de desenvolver. Passemos a viver os nossos dias de uma forma suave, com mais equilíbrio, lembrando sempre que Jesus está no comando, que por maiores que sejam as dificuldades, Ele mesmo prometeu que estaria conosco. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei comigo que sou brando e humilde de coração. Ou seja, muitas vezes nós buscamos o jugo do mundo, o peso do mundo, queremos o peso do mundo, esquecendo que esse peso é um fardo pesado. Mas Jesus diz que o seu jugo é leve, que o seu fardo é suave. Não precisemos nos preocupar com o dia de amanhã, com o futuro. Para que o estresse? Para que o desgaste com o que ainda não existe?
Disse ele: olhai as aves do céu, os lírios do campo. As aves não semeiam nem colhem, e o Pai as alimenta. Os lírios não tecem, nem fiam, e nem Salomão, na sua glória, se vestiu como um deles. Ora, vós sois muito mais do que as aves do céu e os lírios do campo. Passemos a compreender a nossa condição divina. Somos herdeiros do universo, filhos de Deus. Tenhamos em mente que nós somos os construtores da nossa própria vida. Que Jesus nos deu o roteiro e que Deus nos aguarda com amor, pacientemente, para que vençamos a nós mesmos e possamos um dia compreendê-lo.